Olá, crianças, olá, jovens. Nós estamos mais uma vez convidados a refletir sobre a mensagem que a liturgia deste domingo nos apresenta. Lembrem-se que nós estamos no tempo comum, esse tempo litúrgico, que é uma catequese constante sobre a nossa condição de discípulos de Jesus. E hoje o Evangelho nos apresenta um momento na vida de Jesus muito importante que aconteceu no sábado. Mas a primeira reflexão que eu quero fazer com você é a seguinte: para os judeus, o sábado é igual ao nosso domingo no tempo de Jesus, e os judeus ainda hoje, para eles, o dia santo durante a semana é o sábado. Para nós, cristãos, depois da ressurreição de Jesus, é domingo. Então, quando o evangelista Marcos nos diz que no sábado Jesus esteve na igreja, na sinagoga, a igreja dos judeus é chamada de sinagoga, ele está dizendo que aos domingos Jesus também está em nossas comunidades. Então, vamos primeiro ao texto do Evangelho de Marcos, quando ele diz que, estando Jesus na sua cidade, ele foi, como é de costume, no dia de sábado, à sinagoga para rezar e refletir sobre a palavra de Deus. E convidaram Jesus a falar, e Jesus pregou, e todo mundo ficou admirado com a sabedoria, com a forma de Jesus ensinar, a ponto deles dizerem assim: ele verdadeiramente é um profeta, um mensageiro de Deus que ensina de uma forma diferente. E as pessoas, ouvindo Jesus falar, ficavam admiradas, ficaram preenchidas com a sabedoria divina. Então, o que isso ensina para nós hoje? Como disse, em primeiro lugar, olhando para Jesus, a gente repara, se ele, Jesus, o Filho de Deus, frequentava a igreja, sentia a necessidade de ir à igreja todos os sábados, no nosso caso, todos os domingos, qual é a lição que você e eu devemos aprender com isso, até de uma forma natural? Se Jesus ia à igreja, nós também devemos sentir a necessidade de ir à igreja. Afinal de contas, o próprio Jesus vai nos ensinar, não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Assim como nós necessitamos do alimento material para poder viver bem e saudáveis, necessitamos do alimento espiritual para que a nossa vida se torne completa, verdadeiramente plena. Mas aí vem uma segunda verdade maravilhosa. Jesus continua vindo nas nossas igrejas aos domingos. Quando nós nos reunimos para celebrar a missa, a Eucaristia, Jesus está presente. Lembra, a gente diz assim: o Senhor esteja convosco. E a Assembleia responde: Ele está
no meio de nós. Sim, Jesus está presente, não na nossa imaginação, mas verdadeiramente presente quando nós nos reunimos para celebrar a Eucaristia. Ele fala conosco, assim como ele falava lá na Palestina, junto com seus amigos na sinagoga. Toda vez que se lê ou se proclama a palavra de Deus, é Jesus que fala conosco. Aquela não é uma simples leitura, como se fosse uma leitura, sei lá, de jornal ou de um livro interessante. Não. É a palavra de Deus. Jesus fala conosco. Por isso que quando termina a leitura, o leitor diz, palavra do Senhor, e nós respondemos, graças a Deus. Nós tivemos o privilégio, e temos o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Jesus fala conosco todos os domingos. Agora, é evidente que nós temos que fazer esta reflexão. Lá, no tempo dele, quando Jesus falava, as pessoas ficavam admiradas, agradecidas, louvavam a Deus pela instrução que Jesus lhes passava. Será que nós hoje temos a mesma sensação de agradecimento? Eu diria assim, olha, quando a gente vai à missa, vai com esta esperança, expectativa. O que será que Jesus vai falar para nós hoje? Sabe, a gente vai de coração aberto para ouvir, acolher, porque certamente a palavra que Jesus vai nos dirigir é uma palavra, em primeiro lugar, cheia de amor e de carinho por nós, para transformar para melhor as nossas vidas. Lembre-se, Jesus continua nos visitando, estando conosco todos os domingos. Se ele ia à igreja todos os domingos, por que nós também devemos inventar desculpas ou pretextos para não ir? E ir por um motivo principal. Jesus está lá. Ele vai falar conosco. Vai nos dizer aquelas palavras, aquelas mensagens, aquelas instruções que tornarão melhor, mais abençoada nossa vida. A cada domingo, Jesus espera você. Você não vai decepcioná-lo, vai? Fiquem na paz de Deus.